bem, o programa hoje está assim, recheado de informação, então vamos começar com a Polícia Federal, que encontrou no celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, uma minuta golpista e estudos para dar suporte a um eventual golpe de Estado. O celular tinha uma minuta para a decretação da GLO, a garantia da lei e da ordem, e permite ao presidente convocar as Forças Armadas em situações de perturbação da ordem. Os documentos estavam em mensagens trocadas entre Mauro Cid e o sargento Luiz Marcos dos Reis, que foi preso na operação que investiga fraude nos cartões de vacinação. Além da minuta do golpe, Cid e Reis estavam ali discutindo como convencer autoridades do Exército a aderir e colaborar com a GLO, colaborar com o golpe. Ontem, Mauro Cid esteve na sede da PF em Brasília para depor. No entanto, resolveu ficar calado. Começo com você, Marta Santos. Tem dois pontos que me chamam bastante atenção. Primeiro, essa estratégia do Mauro Cid. Fica calado, não se posiciona, não esclarece e não entrega Bolsonaro. E tem outro ponto também que me chama a atenção. A gente lembra que o Mauro Cid tinha acesso ao cartão de vacinação do Bolsonaro, ao Conect SUS, lidava ali com as particularidades do ex-presidente. Com esse avançar da investigação, dá para ainda acreditar que Bolsonaro não sabia de nada? Ananias, é cada vez mais difícil a gente acreditar, imaginar que essa tese seja real, de que Bolsonaro não sabia. Pelo que a gente observa, Mauro Cid, aquele celular, né, que inclusive está sendo periciado, ele tinha todo o aval e todo o conhecimento do presidente da República, afinal, Mauro Cid era ali seu ajudante de ordens e, em tese, esse celular deveria ser representado por alguém que não fosse o presidente da República, mas que tivesse uma influência ali direta dele, como era o caso de Mauro Cid. A gente comentou já aqui em diversos programas que o tenente-coronel, inclusive, pagava contas pessoais de Jair Bolsonaro, então ele tinha acesso a esferas que já ultrapassavam a vida pública. É muito difícil a gente imaginar, a gente pensar que Bolsonaro, e eu acredito que até de certa forma muito inocente a gente pensar que Bolsonaro não sabia disso, porque os fatos nos apontam para uma direção diferente disso. E eu acredito que esse silêncio de Mauro Cid, ele não se sustente porque, pelo andar das investigações, o cerco está fechando, né? Uma hora ou outra ele vai ter que falar alguma coisa, o que é estranho, porque ele já deveria ter dito, se ele quisesse, de certa forma, limpar um pouco mais a barra dele, a situação dele que já está bastante complicada. Enquanto isso, Mauro Cid segue preso. E o Franci nos atualiza no diário da CPI, Franci, que essa minuta aí do golpe, mais uma agora no celular de Mauro Cid, fez com que a comissão virasse ainda mais os olhos para Bolsonaro. Isso, a deputada federal Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, ela protocolou mais um requerimento solicitando que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele preste depoimento na CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Hoje, inclusive, a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, concedeu entrevista ao Jogo do Poder, aqui na Rede Meio Norte, e não descartou a convocação do ex-presidente da República. Tudo vai depender de como essa investigação vai se destrinchar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. No entanto, Ananias, essa minuta do golpe encontrada no celular de um auxiliar tão próximo do ex-presidente da República já subsidia esse movimento de aliados do presidente Lula e opositores ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele preste esclarecimentos, porque não era um aliado qualquer, era o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e considerado um braço direito dele. Então, a CPI, alguns parlamentares já encampam esse movimento para que ele sim seja convocado a comparecer na comissão parlamentar. No caso é convite, né?
É porque é majoritário entre os juristas que uma CPI não tem a legitimidade de convocar presidente ou ex-presidente. Convite, sim. Convocação, não. Me permita, Nani, só comentando que essa outra minuta, conforme você explicou claramente, ela era para legitimar o golpe depois dele dado, né? Aquela primeira minuta encontrada com Anderson Torres era para dar o golpe. E agora era para estruturar a permanência, a continuidade do golpe. É disso que se tratava o que estava no celular do Mauro Cid. E se o Mauro Cid se cala, o celular dele grita. Se o Mauro Cid, Coronel Mauro Cid, se cala, o celular dele grita. E mais um detalhe, o Coronel Mauro Cid, ele é visto nos ciclos bolsonaristas como alguém que é capaz de fazer formulações, né? De fazer um pensamento estratégico. Portanto, não é de se admirar que justamente seja no celular dele que essa nova minuta tenha sido encontrada. E mais, muito provavelmente, outras provas devem estar armazenadas e é possível que no decorrer aí do tempo, a população tome conhecimento. Muito bem. Tá aí, Osmando. Olha, atos preparatórios configurados, inclusive para a Polícia Federal, na investigação que a Polícia Federal já tem, que é mais amplo do que a gente sabe até agora. Essas informações que chegam são apurações jornalísticas que trazem esses elementos que já foram capturados pela PF, mas certamente tem muito mais. Sim. Desculpa interromper. Por exemplo, só vazou essa minuta agora porque o Alexandre de Moraes foi instado, porque a Polícia Federal pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorizasse um novo depoimento do Mauro Cid. Sim. Por causa dessa segunda minuta. E é por isso que a informação vazou para a Bela Megali do Globo. Entendi. Ele, ao justificar o novo depoimento, teve que apresentar essas novas informações e aí elas se tornaram públicas. Ou seja, tem muita coisa vindo por aí. E para a PF já há um crime comprovado, Osmando, por parte, por enquanto, de Mauro Cid. É verdade. Esse é o típico silêncio que condena. Ao tentar proteger o ex-presidente, o seu ex-chefe, ele vai terminar morrendo abraçado ao ex-chefe. A Polícia Federal tem comprovação, e já tem dito, já tem reiterado, que tem comprovação da prática de crime em relação ao golpe de 8 de janeiro. Ao apreender o celular do Mauro Cid, a Polícia Federal chegou a conclusões e a fatos que são irrefutáveis. E, a partir do que o celular revela, do acervo que o celular contém, começa a chegar a outros documentos que cada vez mais são incriminantes, tanto do Mauro Cid quanto do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que esse plano, o Amadeus tem total razão de que era a consolidação do golpe, era o uso do dispositivo legal, da garantia da lei e da ordem, que era exatamente efetivada a tomada do poder no dia 8, como se viu nas tentativas refutadas pela união de todas as forças do governo, de todas as forças do país, do executivo ao judiciário e ao legislativo, conseguiu impedir. Mas o fato é que, consolidado o golpe, precisariam que as Forças Armadas assumissem o comando de tudo, e aí, depois das Forças Armadas, esse é o raciocínio, depois das Forças Armadas estarem no poder, certamente
não haveria devolução à sociedade civil e o presidente Lula não tomaria posse. Está aí toda essa preparação, todos esses atos, a polícia está puxando o fio na investigação. E lembrando que no 8 de janeiro, o presidente Lula foi aconselhado por várias pessoas muito próximas, inclusive a primeira-dama Janja, a não decretar GLO, porque aí seria esta... Também naquele momento é o mesmo raciocínio aí do Osmando. Se o presidente Lula, no 8 de janeiro, naquele momento mais tenso, em que eu imagino que tudo tenha sido sugerido ao mesmo tempo para ele. Sim. Olha, tem que conter esse sangramento, vamos convocar uma GLO específica, não sei o quê, mas se houvesse essa decretação, nós talvez estivéssemos hoje vivendo outra coisa, que não a sequência de Lula na presidência. E aí o presidente optou pela intervenção federal no DF.